A paz do Senhor, amados irmãos. Os convido a refletir comigo neste texto que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Tema para a nossa reflexão, uma fé que não se abala. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é mais do que um sentimento de confiança. É uma crença de que algo é verdadeiro ou correto sem necessitar que se apresente alguma prova. Como o próprio texto base para a nossa reflexão diz. E a forma mais clara que tem para se entender o que é uma fé inabalável é olhar para os exemplos que temos na Bíblia, pois estes exemplos nos ajudam a entender um pouco mais a grandeza de Deus e que a fé se desenvolve por meio de relacionamento com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais confiança de que o servir ao Senhor é a atitude mais inteligente que podemos ter, pois a confiança em Deus que faz de cada um de nós testemunhas vivas de que operando o Senhor, ninguém o poderá impedir. Por exemplo, quando olhamos para Noé, que em 2 Pedro 2, versículo 5, é intitulado Pregador da Justiça. Em Gênesis 6, podemos ver que Deus se entristeceu muito por causa da maldade humana e decidiu destruir toda a sua criação. Mas no versículo 6 deste capítulo, a Bíblia diz que Deus se agradou de Noé. E nos versículos 13 e 14, o Senhor fala com Noé dos seus planos de destruir a humanidade. Ele manda construir uma arca. Nos versículos 17 e 18, Deus diz que destruirá tudo com o dilúvio, mas com Noé ele estabelece uma aliança de salvação para ele e toda a sua família. Segundo o que se sabe, até o dilúvio não havia chovido na terra, mas mesmo assim, Noé acreditou, confiou em Deus e, apesar de ter pregado durante todo o tempo em que ficou construindo a arca, só foram salvos os animais que entraram na arca, o próprio Noé e sua família, porque diferente de todo o resto daquele povo, Noé desenvolveu o relacionamento com Deus e isso fez toda a diferença. Parecia loucura, as pessoas não acreditaram, mas no tempo de Deus a chuva veio, e porque creu, Noé e sua família foram salvos. Podemos ver isso no capítulo 7 de Gênesis. Outro exemplo maravilhoso de fé é Abraão. Não dá para falar de fé sem falar de Abraão, pois toda a sua história foi construída em torno da fé que ele sempre demonstrou ter em Deus. Ele é conhecido como o pai da fé. Deus disse a ele em Gênesis 12, versículo 1 e 2, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ele não questionou a Deus, ele não duvidou. Saiu sem saber para onde, mas confiava que Deus o conduziria. Passou por dificuldades, Gênesis 12, 10, mas continuou confiando em Deus. Amados, a sua fé em Deus pode parecer loucura para os outros, mas precisa ter sentido para você. O acreditar, o confiar sem reservas, o esperar na providência divina, tem bênção que é para você. Então é com você que Deus vai falar. E ponto final. No capítulo 13, versículo 2, podemos ver que ele enriqueceu e foi seguindo o caminho. E no versículo 15, Deus disse: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. No capítulo 15 de Gênesis, Deus promete um filho a Abrão, e no capítulo 17,
Deus disse a ele que seria pai de muitas nações e mudou seu nome de Abrão para Abraão. E no capítulo 18, diz que Sara e Abraão já eram velhos, avançados em idade, mas o Senhor disse que Sara iria ter um filho. Ela ficou pensando em como seria isso, se ela já tinha passado da idade, mas o Senhor disse no versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Às vezes Deus fala coisas tão gloriosas para nós, de bênçãos que fará em nossas vidas, e olhando para a nossa pequenez e limitação, chegamos a pensar, não, isso não é para mim, não deve ser comigo. Mas Deus não se engana e nem se arrepende. E Ele mesmo garante que para Ele nada é impossível. Se Deus falou que vai fazer algo grandioso na sua vida, pare de se perguntar como e comece a dizer, Senhor, eis-me aqui, eu recebo. A exemplo de Noé, Abraão e tantos outros que desfrutaram do milagre porque souberam esperar em Deus. O Senhor falou e eles acreditaram, sem reservas, e mesmo quando vieram as lutas, continuaram acreditando. Em Gênesis 21, quando Abraão estava com 100 anos, Sara deu à luz a Isaque. O tempo passou e um dia Deus chamou Abraão, que prontamente lhe respondeu, como podemos ver no capítulo 22. E Deus o provou, pedindo o seu filho em sacrifício, versículo 2. Isaque era o bem mais precioso de Abraão, que o próprio Deus tinha lhe dado e agora o Senhor o pedira de volta. Abraão não questionou. Talvez seu coração tenha entrado em conflito, mas ele guardou só para si. E na manhã seguinte pegou 2 moços, seu filho, e seguiu o caminho que Deus ordenou, pois o próprio Deus disse que mostraria o lugar do sacrifício. Após 3 dias de caminhada, ele levantou os olhos e viu o lugar que Deus indicou. No versículo 5 do capítulo 22, Abraão disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Isso mostra o quanto ele confiava em Deus, pois ele estava disposto a oferecer o seu Isaque, mas sabia que de alguma forma Deus não iria deixá-lo voltar do monte sem o seu filho. O seu bem mais precioso que Deus lhe deu. Desenvolver a fé é o maior investimento que alguém pode fazer em Deus. E não é uma coisa fácil, pois precisamos estar dispostos a fazer renúncias. Embora renunciar em nome de Deus sempre será sinônimo de bênçãos, temos dificuldade para fazer isso porque o velho homem está sempre minando a nossa fé com será? Mas Deus não precisa disso. Isso é uma bobagem. Amados, de fato, Deus não precisa de nada. Mas, às vezes, para experimentar o melhor que Deus tem para nós, precisamos aprender a abrir mão, a perguntar menos e a confiar mais. E como podemos fazer isso? Só tem um caminho. Segurar nas mãos do Senhor, trilhar o caminho da obediência e relacionamento sincero com Deus. Pois se estivermos dentro da vontade de Deus, tudo contribuirá para o nosso bem. Amados, fiquem com Deus e beijo no coração.